Boas-vindas a esta análise profunda. Hoje, vamos questionar de frente o status quo da estratégia corporativa e mergulhar em uma pesquisa absolutamente fascinante que muda por completo a nossa forma de enxergar o mundo dos negócios. Durante muito tempo, as empresas foram tratadas como verdadeiras engrenagens, operando de forma previsível em um mundo super estável. Mas olha, a realidade atual mostra que esse planejamento rígido e mecânico está falhando miseravelmente. O que vamos fazer aqui é dissecar a genialidade de um novo paradigma de gestão, que não busca respostas na física clássica, mas sim, curiosamente, na biologia evolutiva. Vamos iniciar com uma reflexão que muda tudo. E se essa ilusão de controle mecanicista que dominou as reuniões de diretoria por décadas for apenas isso, uma ilusão? Para entender a bagunça interconectada que é o mundo globalizado de hoje, é preciso trocar as lentes. Ao invés de olhar para uma empresa como uma máquina fria que obedece cegamente a causas e efeitos, o estudo que vamos explorar hoje propõe algo muito maior. As organizações são sistemas complexos, extremamente adaptativos e, em sua essência, vivos. Nosso roteiro hoje é direto e passa por 6 pontos. O fim da estratégia tradicional, a anatomia dos sistemas vivos, a ação dos anticorpos sociais, a dinâmica endosimbionte, a busca pelo equilíbrio do suprassistema e, para fechar, as 12 variáveis de sobrevivência. Parte 1. O fim da estratégia tradicional. A ilusão do controle. Vamos direto ao ponto, assinando o atestado de óbito dos modelos engessados de gestão. Existe um abismo enorme entre o passado e o presente. Historicamente, todo o pensamento estratégico era baseado em premissas determinísticas. Acreditava-se que o mercado tinha um equilíbrio previsível. Só que, em um ambiente de negócios ditado pela globalização e inovações que quebram o mercado a todo momento, a previsibilidade virou peça de museu. É aí que a teoria da complexidade entra em cena com tudo. Ela simplesmente abraça a instabilidade e reconhece que fazemos parte de um ecossistema ricamente interconectado, onde perturbações não são exceções, elas são a regra. E é exatamente aqui que brilha a visão genial de Leonardo A. Terra e João L. Passador. Citando nominalmente esses autores, temos uma base acadêmica e científica robusta para estruturar esse raciocínio revolucionário. Eles apontam algo crucial. Decisões executivas falham feio porque simplesmente ignoram a complexidade dos fenômenos sociais de hoje. A saída? Adotar os princípios da complexidade para entender de verdade as dinâmicas internas e externas de qualquer organização. Parte 2. Organizações como sistemas vivos. A anatomia sociotécnica. É hora de mudar a metáfora de engrenagens de metal para as células e ecossistemas respirando. O termo biológico fundamental aqui é a autopoiese. Podemos entender isso como a incrível capacidade de um sistema de se autoproduzir, mantendo as suas próprias fronteiras e sua identidade intactas. Trazendo isso para os negócios é o equivalente biológico da cultura interna de uma empresa. O sistema social cria valores, estabelece laços de confiança e se autorregula o tempo todo. Ele é aberto para o mundo exterior, claro, mas operacionalmente fechado para proteger quem ele é. Em contraste direto, temos a alopoese. Essa é a velha dinâmica das máquinas cartesianas. Elas não têm vontade própria, nem conseguem se consertar sozinhas. Na anatomia de uma corporação, isso representa os ativos técnicos e tangíveis, as fábricas, os softwares, os equipamentos pesados. Toda essa estrutura técnica precisa de intervenção humana constante para funcionar ou ser reparada. A verdadeira mágica acontece quando olhamos para a abordagem estruturada pelo Instituto Tavistock, que uniu esses dois mundos. Fica claro que uma organização não é feita só de pessoas, nem só de máquinas. É um sistema sociotécnico completo. O subsistema técnico, que é holopoético, e o subsistema social, que é autopoético, são absolutamente interdependentes. Eles moldam e influenciam o comportamento um do outro o tempo todo. E olha só a sacada incrível desse acoplamento. A pesquisa de Terra e Passador nos mostra que uma macrodinâmica autopoética ganha vida quando o sistema social, que é vivo, utiliza o sistema técnico, que não é vivo, para operar. O maquinário e os computadores processam recursos, enquanto o tecido social garante a sobrevivência, a consciência e a identidade do negócio. É uma simbiose perfeita, conectando pessoas e tecnologia para formar o que chamamos de corporação. Parte 3. Anticorpos sociais e identidade, preservando a essência. Com essa entidade viva formada, precisamos entender como ela reage quando é atacada. É super comum vermos empresas rejeitando novos modelos de gestão, certo? A explicação para isso é biológica. Culturas organizacionais agem exatamente como um sistema imunológico. Quando diretrizes externas ou novos gestores tentam mudar à força a identidade da empresa, os anticorpos sociais entram em ação.
Assim como o nosso corpo ataca um vírus, a organização pode rejeitar violentamente essas mudanças para preservar sua essência. Isso explica brilhantemente por que tantas reestruturações milionárias fracassam do dia para a noite. Parte 4. A dinâmica endosimbionte, a visão macro. Até agora, olhamos para dentro, mas é fundamental ampliar a escala e ver essa entidade no grande ecossistema planetário. Para entender o mercado assim, usamos o conceito de endossimbiose. Vamos imaginar as mitocôndrias que vivem dentro das nossas células. Elas têm o seu próprio DNA, sua própria vida, mas operam integradas para manter a célula maior viva, em benefício mútuo. As corporações operam de forma idêntica. Uma organização é, no fundo, apenas uma pequena organela vivendo como um endosimbionte dentro de algo colossal, o sistema socioeconômico e o próprio ecossistema do planeta. Diante de toda essa complexidade, a organização troca matéria, energia e interage continuamente com o ambiente e a economia. E o que a análise de Terra e Passador crava aqui é formidável. O verdadeiro problema estratégico está muito além de simplesmente derrotar concorrentes. Trata-se de dominar os complexos ciclos de feedback que ligam cada ação da empresa à saúde do ecossistema que a mantém viva. Parte 5. Equilíbrio do suprassistema. O protocolo de sobrevivência. O que nos leva à dura constatação de que agir como predador é assinar a própria sentença de morte. A natureza dita regras implacáveis. Sistemas gigantescos como a economia global ou o ecossistema da Terra têm maneiras bem drásticas de lidar com elementos que ameaçam seu equilíbrio. Se as corporações passarem o tempo todo apenas esgotando os recursos, sem devolver nada ou nutrir esse meio, o hospedeiro adoece. E, se o hospedeiro entrar em colapso, as empresas são engolidas e eliminadas junto com ele. Não tem saída mágica. Então, como sobreviver? O segredo é um protocolo de cooperação ativa. Simplesmente se adaptar de forma passiva não é suficiente. Para agir como endosimbiontes saudáveis, as empresas devem absorver os impactos do ambiente e criar mecanismos de feedback, tanto positivos quanto negativos, para agir ativamente na regeneração e na proteção da sociedade que as alimenta. Porque, afinal, com um ecossistema próspero, a sobrevivência da organização a longo prazo fica garantida. Parte 6. 12 variáveis de sobrevivência navegando na complexidade. Como colocar tudo isso em prática na mesa de estratégia? Terra e Passador foram além da teoria e mapearam 12 frentes obrigatórias. Essa primeira metade foca na casa interna. Quem toma as rédeas da estratégia precisa entender os indivíduos, mapear a cultura interna, conhecer as limitações das máquinas e garantir que o tecido social e o maquinário técnico conversem perfeitamente. Sem uma fundação interna sólida e sintonizada, tentar enfrentar a tempestade lá fora é perda de tempo. E a partir do 7º ponto, a visão escala para um nível monumental. É preciso analisar desde o impacto direto da tecnologia no meio ambiente, passando pela interação do capital humano com a economia, até chegar ao monitoramento das oscilações do próprio planeta Terra e a relação com as leis do universo. A estratégia deixa de ser uma planilhinhazinha de custos e se torna uma gigantesca teia de inteligência e percepção de sobrevivência. Para amarrar todas as descobertas incríveis dessa análise, a estratégia isolada fracassa. O sucesso agora exige uma lógica híbrida. É preciso encontrar aquele ponto exato entre se defender reativamente usando os anticorpos institucionais e projetar ações proativas para manter a vitalidade do todo. O auge do sucesso corporativo não é tentar dominar infinitamente um mundo finito. É de fato buscar uma simbiose, maximizando o tempo de vida ao garantir que o ecossistema ao redor também viva. E para encerrar a nossa jornada, fica essa provocação pesada. Sob a lente biológica da teoria da complexidade, toda decisão estratégica carrega um peso existencial. Entender que as empresas formam uma imensa rede de inteligência viva muda completamente a nossa responsabilidade em relação à sociedade e à Terra. Cabe a quem planeja o futuro garantir que a rota seja de simbiose e prosperidade. Fica o convite: abandonar a ilusão das máquinas e escolher a vida.